Olá, meu povo. Estamos aqui mais uma vez, né, para iniciarmos mais uma disciplina muito agradável, por sinal, que eu gosto muito. Eu fiquei com essa missão com vocês nesse semestre de ter disciplinas teóricas, né? Diferentemente de uma disciplina mais prática, mais claras, como a anatomia, por exemplo, vocês estão vendo agora, né? Essas disciplinas elas são mais teóricas, mas necessárias, muito necessárias. Vocês viram lá a introdução à profissão, a história da enfermagem no mundo daqui a pouco vai conhecer no Brasil. E aqui, na disciplina de políticas de saúde, vocês vão conhecer a história da saúde desenvolvida aqui no Brasil. Como era a saúde do Brasil no tempo do Brasil colonial, no início logo do descobrimento de Pedro Álvares Cabral. Como é que existia a saúde no período colonial? Depois entramos no período imperial. Como era a saúde no período imperial? Passou-se o período imperial, entramos na República, um período chamado de República Velha, né? O início do período republicano no Brasil. Depois passamos para a Era Vargas, caímos na ditadura militar e depois tivemos o período democrático com a nova república, né? Ou também chamado de pós-constituinte, que vocês vão aprender história da saúde. Tem que acompanhar a história e o que acontecia naquele período de história com relação à nossa saúde, para nós chegarmos hoje ao sistema único de saúde, né? Isso que vocês vão aprender nesse conteúdo comigo agora. Nosso objetivo, na verdade, é conhecer a história de saúde no Brasil nos decorreres dos períodos históricos desse país, tá bom? Mas antes mesmo de falarmos sobre a história da saúde no Brasil, eu queria perguntar a vocês claramente o que são políticas públicas. Já que nós vamos falar de políticas de saúde, nós vamos falar sobre as políticas de saúde no Brasil mais em diante. Eu queria perguntar a vocês o que são políticas públicas. Eu ainda dei uma introdução lá em enfermagem, na história da enfermagem, na introdução à profissão. Políticas públicas, professor Micael, o que seria? O que vocês entendem? Se vocês puderem comentar aí no mural do Google Classroom, se já estiver existente, se não, no WhatsApp mesmo, vocês podem comentar. Apesar dessa aula ser gravada, nós estamos ao vivo, mas eu faço questão de comentar porque eu estarei ao vivo no WhatsApp com vocês, em tempo real. Tá bom? Mas já que vocês não estão aqui para me responder agora, eu vou dar a resposta para vocês. Políticas não está referindo-se apenas ao processo eleitoral. Né? O processo eleitoral para a gente escolher os nossos representantes, que é através de um processo político. Aí é uma política partidária, eleitoral. Mas as nossas políticas, ela é a resposta do poder público. Quando eu falo poder público, eu falo do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. É a resposta desses governos aos problemas da sociedade. Nós temos vários problemas na sociedade, né? Problemas no setor de saúde, no setor de segurança pública, no setor educacional, de infraestrutura, empregabilidade, ou seja, vários. E esses problemas, eles são resolvidos através das respostas, através das políticas públicas. No nosso caso, particularmente, políticas de saúde. Como nós temos a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Urgência e Emergência, a Política Nacional para Pessoas com Deficiência, Política Nacional de Saúde Bucal, e assim por diante. É um leque muito grande, né?
E diz mais que é o atendimento de uma demanda específica da sociedade pelos governos federais, estaduais e municipais. Que atendimento é esse, Micael? Os problemas. Precisamos de atendimento aos problemas. Precisamos resolver os problemas que nosso Brasil só o que tem é problema. E vocês vão saber por que nós se alastramos a esse mar de problemas no Brasil no setor de saúde. Vocês vão ver a história de perto. O tanto que evoluímos ao longo do tempo, que perdemos tempo enquanto a ciência, o mundo afora, adentrava um país, né, esbarrado nos interesses pessoais, na corrupção, que até hoje vigora. Nossas demandas não são resolvidas. Nossos problemas não são resolvidos pelos governos que nos representam. Seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Tem muitas falhas. Porque o processo já começa errado. Né? O processo começa errado. O sistema eleitoral ele é muito falho. Está dando ênfase a quem tem mais poder, principalmente poder financeiro. Isso felizmente, é o Brasil inteiro que passa por esse processo. Por isso que nós estamos num mar de lamas. Mas as políticas públicas é a expressão genuína do interesse geral da sociedade. Ela tem que ser a nossa expressão. Ela tem que resolver as nossas demandas. Elas têm que ser oriundas da nossa população, vinda de nós, das comunidades. As comunidades têm que informar ao setor público quais são suas demandas, quais são suas necessidades. E na saúde não é diferente. Nós temos que mostrarmos o que são os nossos problemas de saúde. Está faltando médico, está faltando médico especializado, está faltando mais resolutividade nos postos de saúde, na atenção básica. Está faltando mais médicos e equipes profissionais de saúde lá no hospital. Está faltando mais profissionais para compor a saúde da família. Está faltando ambulância, está faltando medicamentos. Está faltando uma política de promoção e prevenção efetiva. Portanto, são essas coisas que devem ser esclarecidas. Essas respostas da nossa população devem ser demandadas ao setor público para que elas possam virar políticas públicas, no nosso caso, políticas públicas de saúde. Tá certo, minha gente? Isso que são políticas de saúde. Isso que são políticas do povo, políticas públicas. Como eu acabei de mostrar a vocês, né, as políticas públicas elas são políticas voltadas para atender a uma necessidade da população. No nosso caso, no setor saúde, nós temos um exemplo que é a Política Nacional de Atenção Básica. É a política que eu já falei para vocês, que ela orienta a estratégia de saúde da família, a equipe que compõe os postos de saúde que você faz parte de algum deles no nosso município. Portanto, através da atenção da Política Nacional de Atenção Básica, foi implementada a Estratégia de Saúde da Família, que é uma estratégia que mostra, né, as ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação que vocês tanto estão escutando falar. Ações que visam desde da qualidade de vida das pessoas, através da promoção, a prevenção de saúde através das ações de prevenção, como vocês sabem, as nossas vacinas. Também se a pessoa já está doente, não teve como prevenir, ela adquiriu uma doença. Também como tem como recuperar a saúde dessa pessoa naquele posto de saúde, tendo atendimento médico, tratamento adequado, diagnóstico adequado. Né? Primeiro dá o diagnóstico para dizer que doença é. Depois que o médico descobre a doença, faz o tratamento com medicamentos, ou com terapias, ou com fisioterapias, atendimentos psicológicos, né? Enfim, para recuperar e reabilitar, para que a pessoa volte ao seu funcionamento normal de vida.
Claro, quando isso é possível e quando não tem intercorrências nesse processo que necessite, por exemplo, a pessoa está só com uma crise de hipertensão, de pressão alta, a pressão subiu demais, e aí ela teve, né, vários sintomas, como dor de cabeça, taquicardia, o coração começou a trabalhar mais rápido, né, a pressão evoluiu, náuseas, que são as gasturas, né, suando frio, mas aí de repente ela está naquele posto de saúde e ela evoluiu, né, para uma dor que a gente percebe a evolução da dor, né, que ela vem pela região da mandíbula, responde na região external, da região anterior do tórax para a região posterior, e aí são sinais claros de infarto e ela vai ser transferida para o hospital Inês Andreasa, no caso aqui em Aurora. E aí do Inês Andreasa, se não tiver tecnologia suficiente, como por exemplo uma UTI, né, para entubar o paciente, para que ele possa respirar de forma efetiva com um ventilador mecânico, que faz o papel dos pulmões, artificial, né, tem que mandar para fora, no caso o Hospital do Coração, em Barbalha. E é assim que a gente faz esse processo acontecer, dos casos simples até os mais complexos. Mas tudo começa com a Política Nacional de Atenção Básica. É um exemplo de política pública, que é isso que eu quero que vocês entendam. E agora sim, minha gente, vamos fazer um passeio desse processo, nesses períodos históricos do Brasil. Por isso que vocês têm que saberem de história, né? Se já souberem, ótimo. Se ainda vão aprofundar com o nosso amigo Assis, vocês já estão no começo, né, de aprendizagem desse período histórico. Muitas coisas vocês já viram, né, no ensino fundamental. E aí nós vamos saber como era a saúde do período do descobrimento do Brasil colonial, passou depois para o período imperial, que compreende aí os anos de 1500, né, a 1889. Aí nós vamos saber o que é que aconteceu na saúde nesse período aqui no Brasil. Esse é o nosso objetivo. Depois nós vamos para a República Velha, que sai do período imperial. O Brasil se torna agora um país republicano, acabou a monarquia imperial, que compreende de 1889 a 1930. Depois passa para o período da Era Vargas, né, onde Getúlio Vargas, né, implantou aí já o início de uma ditadura, né, a Era Vargas, de 1930 a 1964. Só que a ditadura militar, ela aconteceu no período do autoritarismo, ou regime militar. Foi de 1964 a 1984. Né? E aí, após esse período sombrio, escuro, maldoso, violento, castiguento, podemos falar assim, apareceu uma luz com a nova república no país. A nova República Brasileira. O período da democracia voltou a reinar nesse país. As pessoas tiveram direito ao voto. Né? As pessoas tiveram direito ao voto direto. Só que o início ainda foi meio contraditório, né? Porque tivemos várias intercorrências aí. A morte, suicídio de Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente pós-regime militar. E aí o Sarney assumiu. Depois de o Sarney assumir, veio o Fernando Collor de Mello, já na década de 90. E aí sofreu impeachment porque roubou. Assume o Itamar Franco. E aí vai. Fernando Henrique Cardoso, depois Inácio Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. Depois a Dilma Rousseff. Aí teve o outro período também da saída da Dilma, que ela foi cassada do mandato, né, e assumiu Michel Temer, agora com o presidente Bolsonaro. A partir desse período aí, nós temos o pós-constituinte, que é a nova república também ainda, né, no nosso país. Tá bom? Vamos conhecer cada momento a partir de agora. Eu vou dividir essa aula, né, e nessa primeira aula, nós vamos falar, a partir de agora, do período do descobrimento ao Império até o período da República Velha, tá bom? Nós damos uma pausa e depois continuamos com a Era Vargas. Descobrimento ao Império, minha gente. Aí nós vamos começar com o Brasil Imperial, né? Nós temos uma imagem aí, que depois eu vou falar sobre ela, que aí é o final desse período, né? 1889, final
e tudo, o período imperial, mas nós vamos começar lá do período colonial. Como era o Brasil colônia, minha gente? E aí, vocês têm que lembrar que isso aí é 1500, né? Iniciou em 1500 quando o Brasil foi descoberto. Nós já estávamos aí há 1500 anos depois de Cristo que o Brasil foi descoberto. Existia moradores no nosso país que eram os índios, né? Eles viviam nas suas aldeias no Brasil, na costa baiana, onde Pedro Álvares deu o sinal, né? E descobriu aí esse mundo, essa riqueza que tem um país rico em todos os setores, a natureza, né, através das árvores, do pau-brasil, depois veio o cultivo do café, né, e minerais, bastante minérios, principalmente o ouro, né. O Brasil foi muito explorado nessa época. Os portugueses vieram para cá, descobriram somente para explorar o nosso país. É tanto que você vai ver a evolução aí de saúde que não tivemos um momento nenhum uma preocupação dos portugueses que saíram lá de Portugal e outros holandeses que vieram colonizar o país, explorar, né? E o Brasil passou esse período aí praticamente sendo explorado. 300 anos aí de exploração, de escravidão, né? De escravidão. Existiam uns com grandes riquezas, cada vez mais sugando nesse período. E aí quem primeiro passou a ser devastado por esses europeus, esses portugueses principalmente, foram os índios. Os índios estavam lá, dotados de uma boa imunidade. Esse período aí, vocês viram na história, né, que os nossos primórdios, e aqui, no período colonial, apesar que não estavam mais nos primórdios, nós já estávamos na Idade Moderna, né, saindo da Idade Média para a Moderna, aqui no país, voltando um pouco da história, no Brasil, do mundo. A ciência já estava bem desenvolvida em outros países, em outros continentes, mas aqui no Brasil estava sendo descoberta ainda. E aí já existiam as doenças, né? A lepra, a hanseníase, uma doença que hoje é conhecida como hanseníase, na época era destruidora porque não tinha um tratamento para ela. Era muito incapacitante, né? Já existia a malária, a varíola, febre amarela. Mas essas doenças eram vistas pelo povo indígena, que aí era o povo que tinha um apego aos deuses, lembra? Os deuses do mar, o deus do sol, da lua, da terra. E eles achavam que as doenças eram um castigo. Quando elas chegavam, era um castigo de Deus, ou então uma provação que você tinha que passar por aquilo. E aí, isso aí foi fortificado com a vinda da Igreja Católica. Quando o país foi descoberto, os jesuítas adentraram para catequizar os índios, levar a catequese até os índios. E aí, com certeza, ainda mais foi incorporada essa imagem, né, que as doenças eram um castigo de Deus. Só que antes dos padres jesuítas, quem fazia os rituais de cura dessas doenças, quem tiravam essas doenças, com vários processos aí, né, orações, rituais, né, chás, uso de plantas medicinais da época dele, os pajés é quem comandava isso, que é o que nós temos o curandeísmo, né?
A cura era dada por esses métodos, né? E aí vinha purgantes, né? Que eram os laxantes. Achavam que esses tipos de tratamentos era para expulsar os más espíritos. E aí nós recordamos o que nós estudamos na introdução, do mesmo jeito. A Igreja Católica entrou com os jesuítas, e aí entra o padre Antônio de Anchieta, que ele foi o percussor, né? Nesse período aí foram não deram conta de ir até as tribos apenas, e começaram a construir as Santas Casas de Misericórdias. A primeira foi em Santos, em 1543. E aí vocês vão ver depois, que nós falar da história do Brasil, que aí é o início também da enfermagem aqui no nosso país. Mas deixar isso aí para a introdução. Nós estamos falando das políticas públicas, né? Aí depois, em 1549, foi feita uma casa em Salvador, a Santa Casa de Misericórdia. O que era que fazia os religiosos e as religiosas, as irmãs de caridade, os padres da ordem jesuíta, eles cuidavam dos pobres, que não tinham condições que os médicos que existiam nesse período, minha gente, era vindo, né, de Portugal, e era caríssimo para trazer. Só quem podia pagar era quem era os grandes proprietários de terras, né? Os grandes proprietários de terras que tinham condições de pagar. O resto ou ia para esse curandeirismos, e aí entra aqui físicos e cirurgiões barbeiros. Os médicos físicos, chamados médicos físicos minha gente, eram os médicos da época, né? Que existiam. E os cirurgiões barbeiros, eles, além de fazer cortar cabelo, fazer a barba, foram os primeiros aí também a extrair os dentes, né? E fazer pequenas cirurgias. Tá certo, minha gente? Esse era o cenário que a gente tinha. Eu vou falar mais agora em diante, né? Com relação às doenças, já falei para vocês qual era a doença que existiu nesse período, né? A febre amarela, que é causada pelo Aedes aegypti também, né? A cólera, minha gente, matou muita gente. A tuberculose, a hanseníase, e a malária e a varíola. Doenças infecto-contagiosas que mataram muita gente. E os europeus trouxeram essas doenças de lá, quando vieram para o Brasil, através das grandes embarcações, com a colonização aqui no país, e trouxeram para os índios, mataram muitos índios. Existiam algumas doenças aqui? Existiam, mas não nesse vasto, né? E o cenário político dessa época, minha gente, era um país que era um país agrário, né? Era da agricultura extrativista. Extraía nossa matéria-prima para exportar nos portos pelas grandes navegações para a Europa. A madeira, né? O pau-brasil, o café, a borracha, que de lá sai o látex, né? Era esse o cenário que a gente tinha naquela época. E esse cenário influenciou muito. Por quê, Micael? Porque se influenciou na nossa saúde. Porque como havia exportações de fora, né, do Brasil ia para fora, devido ao grande número de doentes e doenças infecciosas no Brasil, o pessoal lá fora estava com medo de exportar, de receber essa matéria-prima do Brasil, com medo de estar levando infecções. E aí, você vai ver já no período imperial, que houve uma preocupação deles para sanear os portos, ou seja, para limpar, fazer uma higienização dos portos, para evitar, né, a perda econômica do país, do lucro deles. Não era pensando em higienizar os portos e a cidade que você vai ver mais na frente, não era pensando em benefício da saúde pública do brasileiro, não. Era não perder clientes e que a economia pudesse sofrer uma queda devido ao não recebimento do pessoal de fora, do estrangeiro, né? Apesar que esses danados traziam, os que vinham de lá para o Brasil, era só trazendo.
e não tinha um freio para isso. Tinha um freio do contrário, né? Coisa que a gente está passando agora também, minha gente. Você lembra do início dessa pandemia aqui no país? Todos os países restringindo a vinda de outros imigrantes por conta do coronavírus, e o Brasil de porta aberta, escancarado, não estava nem aí, ó. Por isso que nós estamos com 230 mil mortos hoje, né? E aí, minha gente, como eu falei, a Organização de Saúde nesse período não tinha nenhum modelo de atenção. Modelo de atenção não tinha nada. Modelo que seguisse, olha, nosso modelo de saúde é esse daqui. Vamos seguir esse modelo aqui para não existir. Aí, além dos curandeiros, né, que eram os índios pajés, e também tinha o pessoal da Igreja Católica, né, os jesuítas, que faziam essa prática de orações. Os curandeiros eram mais por rituais dos indígenas, pajés, né, e utilizando de técnicas aí seculares dele, principalmente com ervas, banhos, laxantes, que eram purgantes. E também surgia aqui a figura dos boticários. Os boticários é como se fossem os farmacêuticos hoje. Eles produziam através das ervas, pegaram muito conhecimento dos índios, das ervas, começaram a fazer vários, digamos, medicamentos, que eram remédios da época, através das plantas, né? E eles detinham, os médicos da época não tinham médicos para fazer receituários, e eles mesmos faziam as ervas, né? Tipo uma farmácia, pode ver assim como eram, e eles mesmos implementavam de acordo com o que as pessoas estivessem sentindo. É os boticários da época, os farmacêuticos, como se fosse, né? E também a medicina liberal. Mais em diante começaram, já no período imperial, né, começaram a vir aí os médicos de Portugal para o Brasil. Poucos, mas tinham. E se viam a quem? Ao alto clero, se via aos imperadores, né, os reis e as rainhas, no período imperial do Brasil. Ou então os patrões que tinham muito dinheiro, né? Que tinham dinheiro é quem podia pagar os serviços médicos. E os medicamentos que já existiam nesse período eram muito caros. Só podia pagar quem tivesse mesmo muito dinheiro. Muito ouro, né? E aí, entre os séculos XVI e XVIII, né? Vocês lembram que um século é um século a menos, né? Quando você fala século XVI, com relação aos anos, nós estamos falando de 1500, né? E o século XVIII, 1700. Portanto, entre 1500 e 1700, né? Portugal não se preocupou, como eu falei para vocês, em melhoria nenhuma da saúde pública do Brasil colônia. Os portugueses não estavam preocupados de sugar. Sugar até o último, meu amigo. A última gota. Haviam raros médicos diplomados que vinham de lá, né? E esses médicos aí é quem era só para os que tinham condições. A assistência da população era prestada por curandeiros, como eu falei para vocês, barbeiros, né, com cirurgiões barbeiros, rezadeiras, boticários e os jesuítas, que é da Igreja Católica, que fundaram a Santa Casa de Misericórdia. Não esqueçam disso. Os curandeiros tinham da Igreja Católica, que era esse jesuíta, e tinham os pajés que faziam o curandeirismo nos índios. E isso daqui era o que a gente tinha, né, pelo governo colonizado por Portugal. Nesse momento, nós estávamos nas mãos dos portugueses. Nós ainda não tínhamos se tornados independentes, né? Dom Pedro II ainda não tinha dado a independência do Brasil, que foi somente, né, no período de 1822, 7 de setembro. Né? E aí ainda, né, no século XVII, mais ou menos 1600, né, o porto era o local da cidade privilegiado com o objetivo da ação municipal. Vocês sabem o que é o porto, minha gente?
Vocês sabem, né? O porto é onde desembarcam os grandes navios, as grandes embarcações, que faz o translado marítimo das mercadorias. E aí, já aí com 100 anos, 200 anos após o Brasil ser descoberto, o que gerava a riqueza dos portugueses era a exportação. E também tinha a importação, né? Tinha a exportação que ia do Brasil para fora e tem a importação que vinha de lá para cá, né? Mas havia muito mais exportação da nossa matéria-prima, como eu falei anteriormente. E aí, esse local aí foi os primeiros locais a receberem algumas ações de saúde pública, que foi a higienização deles. Por quê? Porque eles eram o ponto de contato com o exterior e a chegada de lá para cá de doenças e, consequentemente, a saída de doenças daqui para fora também, né? Portanto, era através daqui onde se gerou as grandes epidemias no país, dos portos. Por isso que depois, olha, criaram os olhos grandes em cima deles. Tá certo, minha gente? E aí, minha gente, a gente chega já no período do Brasil imperial, né? O império ele começou aqui no Brasil com a chegada da família real ao Brasil. Família realzinha expulsa lá de Portugal, com medo de Napoleão, vieram para o Brasil. A família real chega ao Brasil e aí instala-se no Brasil, concretamente só em 1822, de fato, né, ele chegou no Brasil em 1808. Foi logo chegando e transferindo a capital do Brasil, que era na Bahia, passou para o Rio de Janeiro, né? Para o Rio de Janeiro. E aí, em 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declarou, né, a independência do Brasil de Portugal e a instalação da monarquia imperial no país. E com essa monarquia surgiu grandes problemas lá no Rio de Janeiro. Por quê? Começaram a vir muita população para lá, muita gente se aglomerou no Rio de Janeiro. Pessoas pobres, né, com baixa renda também foram, né, para lá tentar alguma sobrevivência. E aqui, o Rio de Janeiro se tornou uma organização de estrutura sanitária mínima para atender às necessidades da família real. E a saúde pública brasileira nasceu aqui, nesse início do século XIX, nesse período de 1800. E aí o que aconteceu? Essa corte portuguesa no Brasil, teve aí Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, comandaram a realeza brasileira, começou a se preocupar com o Rio de Janeiro porque estava ficando sujo, estava ficando imundo, e estava contaminando ainda mais esses portos. E estava castigando as exportações porque os países não queriam mais receber mercadoria do Brasil. Minha gente. Aí essas precárias condições sanitárias dos centros urbanos, diversos surtos epidêmicos dessas doenças que eu falei para vocês, né? Devido ao processo de urbanização, o crescimento populacional, aí cresceu, mas não tinha infraestrutura básica nas cidades. Não tinha legislação, não tinha lei, não tinha fiscalização. E sequer conhecimento de saúde pública, de preocupação desses portugueses. E aí, essas navegações brasileiras, porque estavam contaminadas, começaram a ser recusadas, devido às más condições sanitárias que o país tinha.
né? Por conta dessa aglomeração, essa urbanização que se tornou a sede brasileira do Rio de Janeiro. Não é isso, minha gente? Aí as condições, ó, a insalubridade da cidade do Rio de Janeiro, né? Insalubridade é falta de saúde, falta de medidas sanitárias, falta de sanitarismo, de saúde, de condições de higiene adequadas. Não tinha saneamento básico, surto persistente de varíola, malária, febre amarela, a peste bubônica, que destruiu a vida de muita gente, né? E nesse período aqui, ó, pouquíssimos médicos que tinha no Rio de Janeiro. E era para atender só a realeza e as pessoas que tivessem grandes condições nessa época. O resto sobrava aqui nesse tempo de saúde pública, a Santa Casa de Misericórdia, que ainda era mantida pela Igreja Católica através das Irmandades de Caridades, que faziam a enfermagem daquela época, os padres, né? Eram através deles que tinha assistência nessa época, né? A assistência médica hospitalar, né, ela é para entidades beneficentes, ou seja, beneficentes que são comunidades que são sustentadas por recursos de caridade, através de doações de caridade, né, também chamadas de filantrópicas. Portanto, as pessoas eram atendidas pelas instituições Santa Casa de Misericórdia, Hospital da Beneficência Portuguesa e médicos filantrópicos, os médicos que prestavam serviço para caridade. Era assistência aos mais pobres nessa época, né? Através das Santas Casas de Misericórdia. E aí, minha gente, nada ou quase nada foi feito nesse período que eu mostrei para vocês da Brasil colonial e imperial, né? Vai ter agora alguns serviços de saúde pública a partir da República Velha. Aí entra Manuel Deodoro da Fonseca, né? E faz a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Ou seja, expulsando a família real para o exílio lá na Europa. Pega o beco, que agora o Brasil é republicano. Nós somos uma república agora. Não somos mais uma monarquia imperial. Surge uma nova era. Apesar que ainda não é, nós passamos bem longe ainda do ideal. Ainda vamos padecer um bocado, mas se livramos, né, do período imperial. E aí surge a República Velha, depois da proclamação da República Marechal Deodoro da Fonseca. Tá certo, minha gente? Só que esse outro momento agora da República Velha eu vou deixar para o próximo capítulo da nossa aula, segunda parte, tá bom? Tome um cafezinho, daqui a pouco nós voltamos.